Tertúlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 5 de setembro de 2012, quarta-feira. O verbete é de número 2408. Tem 4 páginas, 41 logias e 17 máximas. Eu chamo a atenção que o detalhismo tem 12 máximas. O tema é desinibição laringo-chacral. A especialidade é comunicologia. Agora, quem redigiu o verbete é a nossa veterana professora Mabel, que está aí muito bem assessorada. Cuidado com ela, tá? Agora, definição. A desinibição laringo-chacral é a qualidade, estado, característica ou condição da consciência homem-mulher de expressar-se verbalmente com ampla desenvoltura e desembaraço no diálogo, no coloquialismo informal, no debate aberto e nas exposições públicas de todos os tipos. O abertismo pessoal, as interpensenizações, os grafopensenes verbais, a desinibição laringo-chacral, a extroversão verbal, o expediente comunicacional, a espontaneidade oral, a linguagem desinibida, o destemor laringo-chacral, a mentalidade aberta, a mentalidade doadora, a mentalidade empática, a dileção interacional nata, a desenvoltura mental somática expressa em palavras, a fluência na articulação dos signos verbais, a autobagagem polineurolexicológica. Agora, nós temos a erradicação dos autoassédios castradores da manifestação verbal desimpedida, a não submissão à mordaça comunicacional imposta pelos assediadores extrafísicos, a superação das coleiras do ego bloqueadoras do laringo-chakra. Agora, nós temos aí, na remissologia dos 15 verbetes, nós destacamos 5. Autoconsciência verbal, boca, desembaraço intelectual, taquilalia e verborragia. Frase enfática. A condição sadia da desinibição laringo-chacral é meta prioritária ao intermissivista comprometido com a tarde expositiva. Interesclarecimento exige fluência nos autoposicionamentos verbais. Você se sente satisfeito com a desenvoltura laringo-chacral pessoal? Quais têm sido os resultados evolutivos no uso do autolaringossoma? Agora, nós temos aqui, na mega análise com João Paulo, são 20 itens. Discurso, oratória, tares, voz, dialética. Dialógica, linguística, linguagem, extroversão, verbalização. Interlocução, autoexpressão, fluência, eloquência e breve eloquência. Comunicologia, coloquiologia, laringochacrologia, ortolaringochacralidade e loquacidade. Agora, o verbete aí hoje do dicionário é abstrusologia, o argumento é omnipesquisológico. Eu chamo a atenção para a argumentação, que tem 24 itens aí, numa listagem, para a pessoa entender os processos. Professor, sou teletertuliano esporádico devido ao trabalho que executo. Quase todas as vezes que vou viajar, principalmente ao exterior, em alguns casos dentro do Brasil, começam a aparecer problemas dos mais variados, das mais variadas etiologias, principalmente de ordem profissional. Pacientes começam a ficar graves, aparecem casos novos, complicados, problemas de ordem familiar e outros que durante o período do trabalho normal não são tão frequentes. Seria assédio? Ou consciência ou consciência que não querem meu afastamento? Não, aí tem que examinar para ver o que é. As suas viagens, como é que é isso? Esse trabalho que você faz no exterior, é baseado em quê? Qual que é a relação que tem com aquilo que você faz no lugar que você está aqui, no seu domicílio? Tem que examinar e ver o que é isso. Agora, quando tem muito assim, que está demais, e que é
ordinário, quase sempre tem assédio nisso. No verbete do DAC, o senhor poderia entrar em maiores detalhes quanto ao item 3 da taxologia, número 20, anti-auto-hipodromia, hipismologia. O que eu quero falar aqui é o seguinte, é a pessoa que ela é contra o processo de andar a cavalo, de montar qualquer tipo de muar, seja égua, cavalo, burro, jegue, seja o que for. Porque isso aí é um processo de subhumano que a gente coloca na situação de escravo. É um negócio muito ruim. Agora, vocês podem falar assim, não, mas matar um frango é pior. Sim, tudo isso é ruim. Agora, o processo é que ninguém fala muita coisa de cavalo, nem de égua, nem de nada. Agora, alguém já perguntou para um cavalo que pode montar nele? Outra coisa, alguém já deixou algum cavalo montar no cara, no cavaleiro? Então, veja, isso tudo é uma coisa para pensar. Agora, a situação é tão precária que já tem gente que imita os cavalos. Então, tem o rickshaw. Então, o burro sem rabo é a imitação do cavalo. Agora, isso é que nós chamamos de a anti-auto-hipodromia. É o hipódromo. Vamos entender, hipódromo. Então, por exemplo, um dos piores clubes que tem, que eu nunca pertenci a nenhum deles, é o hipódromo. Nunca participei disso. Sempre meti o pau. Para mim, é um clube de doido. Aquele negócio de estar em cima de cavalo, só pensar em cavalo, andar a cavalo. E outra coisa, arranja obstáculos para o cavalo, com o cara em cima. Não, vocês já pensaram isso, como é que é? E a corrida? E a corrida de cavalo? E por aí vai. Então, vê se me entende. Isso é o estudo do hipismo, da hipismologia. Agora aqui, para a nossa verbetógrafa. Na auto-organizaciologia, página 21, a partir de qual nível da escala evolutiva das consciências é que superaremos, em definitivo, todos os gargalos evolutivos pessoais? A gargalologia. Olha, eu acho que o mais sério é o desperto, né? Você conseguindo não ter mais nenhum tipo de influência extrafísica, eu tenho a impressão que, pela lógica, né, os caminhos se abrem, porque aí a consciência ela é mais consciência de verdade, ela consegue pensar por si mesma, a volição dela é melhor aplicada, ela já não tem interferência espúria, então os caminhos realmente se abrem. Eu acho que o grande gargalo nosso, assim, mais imediato, né, é alcançar essa desperticidade, porque, quem sabe, seja realmente uma abertura de novos caminhos evolutivos, é um novo patamar que a gente consegue alcançar. Em Parafatologia, página 2, sexta linha. A técnica da laringosacralidade sadia, impulsionando a mental somaticidade. Na verdade, essa teática, né, a teática da laringosacralidade, o inverso também é verdadeiro. Eu acho que há um sinergismo, que é assim, se o mental soma flui, as palavras também fluem. E se as palavras fluem, o mental soma flui mais. Então, há um sinergismo entre você falar e trabalhar com as ideias, com a mental somaticidade e o inverso. Então, o ato de falar, inclusive, ele é um ato reeducativo, né? Às vezes é um ato até de cognitivo, de pensamento. A pessoa, ela pensa e, à medida que ela vai falando, ela aprofunda o pensamento. Então, é muito importante essa laringosacralidade sadia no sentido da mental somaticidade. Porque, até certo ponto, o laringochakra, ele expressa o mental soma. Igual que a escrita também expressa o mental soma, o laringochakra também. Não quer dizer que, se a pessoa é muito quieta, ela não tem um grande desenvolvimento mental somático, não é isso que eu estou falando. Mas é uma ferramenta. O laringochakra é uma ferramenta não só para ajudar o outro, mas também para o próprio falador, vamos dizer, a pessoa que fala, do ponto de vista da mental somaticidade pessoal. Agora, Principiologia, página 2, primeira linha. Poderia ampliar o princípio da escrita ser superior à fala, do ponto de vista da autorrevezamentologia? Porque a gente tem aquele velho ditado, né, que as palavras voam no vento. Falar é muito importante, inclusive é o tema desse verbete, mas do ponto de vista do autorrevezamento, não é o ideal só falar. Então, por exemplo, uma pessoa intelectual,
não é ideal que ela só dê aula, palestras e cursos. Por quê? Porque do ponto de vista do autorrevezamento, isso não vai ajudar. O que vai ajudar é deixar uma obra escrita e que ela possa encontrar essa obra na próxima vida. Então, é por isso que a gente colocou aqui, para lembrar que a desinibição laringochacral, ela é muito importante, mas ela não pode ser única. A gente não pode ter, por exemplo, o ideal é que a gente não tenha, por exemplo, na CCCI, sei lá, 300 professores e 30 autores. Não é o ideal. O ideal é que a gente tenha 300 professores, 500 professores que sejam, e centenas de autores também. Porque aí essas pessoas vão estar colocando ali o seu grafo-pensene no sentido do autorrevezamento, né? E outra coisa que eu acho que é importante também é, se é que é para a gente ser agente da TARES, se é que isso faz parte da nossa PROEX, eu digo assim, da PROEX, do intermissivista, o ideal é que a gente não fique preso a uma única modalidade tarística, por exemplo, a fala ou a aula. O ideal é que a gente seja profissional da TARES em todas as variáveis. E aí, no caso, a desinibição laringochacral, ela é super importante, mas as outras ferramentas de comunicação também. Então, não pode ser só monodotado nesse sentido de comunicacional, né? O agente da TARES, ele tem que ser polivalente no caso da comunicação propriamente dita. Isso tem a ver também com o que eu escrevi, a gente colocou aqui na frase enfática, né? Que a condição sadia da desinibição é meta prioritária ao intermissivista comprometido com a TARES expositiva. Interesclarecimento exige fluência nos autoposicionamentos verbais, que é no dia a dia, né? Fatologia, página 1, final da 4ª linha. Como podemos aumentar e otimizar nossa autobagagem polineurolexológica? Poderia nos falar mais da catarse laringochacal, linha 9, e do catafunho verbal, linha 2? Então, o gatafunho, vou começar a pensar, é que nem a garatuja, né? A garatuja é aquele desenho mal feito que às vezes a criança faz, é um desenho mal feito. E a gente pode fazer metaforicamente o gatafunho, ou a garatuja verbal, que é a pessoa que balbucia, é a pessoa que fala errado, é a pessoa que não fala bem as palavras, é a pessoa que não sabe criar uma frase correta no dia a dia. Então, ela fica com aquilo que a gente chama de gatafunho verbal, né? Ela balbucia alguma coisa. A catarse, que é a segunda que você me perguntou, é que a gente sabe que falar é até um método terapêutico, né? Então, por exemplo, se a pessoa ela tem algum processo pessoal, está com algum recalque, algum problema, alguma dúvida, alguma dificuldade, se ela não expõe isso para alguém que ela confie, pelo menos, a probabilidade de ela se intoxicar é muito maior do que aquela que fala. Então, do ponto de vista de saúde, a gente não pode dizer que um seja menos pior do que o outro. Mas, provavelmente, quem fala, ele está mais saudável do que aquele que se intoxicou. Quem está perguntando, esse é o doutor Eduardo Doria. Você sabe, ele é otorrinolaringologista, lá de Curitiba. É ele que está perguntando isso aí. Agora, tem mais outra pergunta dele. Tem ainda, professor, no primeiro. Até a primeira sobre polineurolexológica. Então, só voltando nessa catarse, então a pessoa que fala, ela expressa, e às vezes aqueles nódulos emotivos, aqueles nódulos energéticos que ela estava guardando, sai na fala. Então a pessoa se sente melhor, né? Ela fez uma catarse. Não quer dizer que a gente vai sair falando, né? Achando que todo mundo tem obrigação de nos escutar, mas também não podemos nos intoxicar tanto, ou eventualmente quando isso acontece. A outra pergunta dele era sobre a autobagagem polineurolexicológica. Aí, o que é esse lexo? Lexo é o volume de dicionários cerebrais que a gente tem na nossa cabeça, que seria o neuro, né? Polineurolexicológica. Como é que a gente aumenta isso? Lendo, indo no holociclo. A gente tem o holociclo, por exemplo, que tem 6.000 dicionários hoje. Não tem lugar melhor para a gente aumentar essa autobagagem do que ali. Agora, é importante que todos nós comecemos a ter o hábito de ler dicionário.
Ler dicionário assim do começo ao fim, porque isso também vai ajudar nessa bagagem. E mais ainda, aplicar a palavra nova. Todo dia você pode aplicar uma palavra nova que você aprendeu. Vai fazer um verbete? Coloca uma palavra que nem você sabia que existia, mas que você aprendeu na sua pesquisa, que é uma maneira de também aumentar essa autobagagem. Agora, é claro, quem é na área da comunicação mais consistente, deveria ou deve ter esses dicionários cerebrais mais ativos e mais desenvolvidos. Porque a pessoa se expressa a partir de palavras. Então, se falta a bagagem, falta maneiras de se expressar. Então, ela fica lacunada do ponto de vista do conteúdo e do ponto de vista da forma. Por isso que o professor Valdo fala tanto de lexicologia, né? Dessa necessidade. Até porque quando a gente estuda uma palavra, é como se a gente fizesse um autodesassédio daquela palavra. Aquele conceito vem para o cérebro. E aquilo fica mais claro, fica mais nítido, e a gente compreende melhor o conceito. Tem gente que tem complexo de inferioridade com o dicionário. Tem um cara que chegou para mim e falou assim, você é maníaco com esse negócio de dicionário, você fala demais nisso. Falou para mim. É. Não se Pessoal, fala obrigado, muito. Agora, obrigado. professor, não Vou se fala muito. Vou continuar com a minha mania. Não se fala muito de dicionário nas escolas e nas faculdades. Não se fala, não se tem Porque ainda a esse maioria open não lê dicionário, nem consulta é. dicionário, eles têm preguiça. Então, Agora aí aqui, vem essa aversão aí. Ainda tem uma pergunta. Quais são os efeitos cumulativos da desinibição laringochacral homeostática no saldo da ficha evolutiva pessoal? Efeitologia, página 2, quinta linha. Pois é, imagine uma pessoa que saiba usar o laringochakra bem. E ela sabe fazer isso, ela vem fazendo isso há várias vidas. Então, o acúmulo de expressões e de esclarecimento possível é muito maior. Sabe nada sobre gatafunho? Começa por aí. Essa é uma palavra que era bom, vai lá no... Pois é, às vezes o cara não sabe que ele tem o que ele tem gatafunho. Então guarda essa palavra para sempre. Se não gostar de gatafunho, fala garatuja, que também vai ter que procurar no dicionário. Então, essa coisa de acumular o uso positivo do laringochakra vai dar facilidade para essa pessoa no sentido do esclarecimento propriamente dito, da comunicação. E se for positivo, vamos dizer assim, azula a ficha evolutiva pessoal, deixa mais azul. Gente, eu estou aqui com o cartaz do SCP-2. Vai ser no dia 21 agora, 21 a 23 de setembro, lá no Rafaim Palace Hotel em Foz. Você já pensou em se tornar desperto nessa vida? SCP-2, Extensão em Conscienciologia e Projeciologia. É o curso de imersão que visa concretizar, intensificar a renovação pessoal e as metas propostas para si mesmo no SCP-1, através do fortalecimento energético, da ampliação das parapercepções e da criação de neossinapses. De modo que, vocês olham bem, o processo é só entrar em contato com o Campus CAEC e IPC, e as inscrições já estão abertas. Dia 21, quer dizer, daqui 12 dias. Agora, nós temos aqui a imersão da TENEPS. A imersão da TENEPS vai ser de 17 a 20 de dezembro de 2012. Para vocês terem uma ideia, a família toda da CCCI está nessa, dando aula, olha o tanto de gente. Entende? Agora, o problema todo é o seguinte, isso aqui vai ser um evento muito importante, porque é o primeiro Congresso Internacional de Tenepsologia, o 5º Encontro Internacional de Tenepsistas. Então, vamos olhar bem nisso, que é muito sério. Eu falo aqui, ó, eles pegaram uma frase minha. Qual a excelência, profundidade, duração e o saldo do seu intercâmbio maduro com o max mecanismo assistencial extrafísico? Então, o que vocês querem? O negócio é muito sério. Então, isso vai ser no discernimento, no dia 17 em diante. Tá certo? Dezembro. É antes do Natal. Pessoal, agora, só dando um adendo aí no Tenepsologia, esse vai ser o primeiro ano que vai ter transmissão em EAD. Nós estamos providenciando isso junto no CAEC, o Felipe, mais o Jorg, mais o outro rapaz lá, para introduzir isso nesse ano. Então, as pessoas que não puderem vir à Foz,
vão ter a capacidade de assistir à distância na Europa, no mundo, na Austrália, onde for. Estão aí com o processo, está mostrando o problema diversos os continentes. Agora, gente, depois de amanhã vai ser lançada uma revista Saúde Consciencial da OIC, mas já trouxeram para mim os exemplares, que eu estou com eles aqui. Está ao máximo a revista. Essa aqui, por exemplo, tem 188 páginas. Agora, ó, é toda uma série de artigos de gente de tudo quanto é tipo aqui. Médico, psicólogo, dentista, engenheiro, tem tudo aqui. Agora, os assuntos são muito interessantes. Eu quero levar hoje, que eu quero ler isso, começar a ver com calma. Agora, depois de amanhã, o lançamento aí na OIC. Hoje é dia 5, é no dia 7 de setembro. De modo que está aqui a revista, está ao máximo a revista. Vale a pena ver isso. Tá? O lançamento eu já estou falando antecipadamente, mas vai ser depois da manhã, oficialmente. É o primeiro número, é o lançamento mesmo da revista. E muito boa ela está. É muito tema interessante tem aqui. Eu não vou ler, porque são dezenas de temas. O negócio é muito grande. O aniversário da OIC no dia 6, tá? Vai fazer 9 anos agora, mas o lançamento da revista vai ser no dia 7, tá? Mas, agora, o Ivo lá que é o chefão aqui. É ele que apresenta aqui, o redator, grandão da história. O editor, ele é o editor-chefe. É o editor da Saúde Consciencial. Que lá. Está muito boa a revista. Beleza. Ao máximo. Agora, Arlindo, eu entrego então a professora Mabel a você. Tá bem. Mabel, na parafatologia, a quinta linha, a xenoglossia. A xenoglossia é um fenômeno, né, de falar vários idiomas, que não se sabe exatamente como que é, mas é esse processo. Que tem, até certo ponto, tem um crescendo, né, do transe parapsíquico, da psicofonia e a xenoglossia, né, que é um fenômeno. E na sinergismologia, a segunda e terceira linha, o sinergismo laringochakra nas interlocuções acaloradas. Existe vamos dizer assim, um rapport, né? Ou pode haver um rapport, um acoplamento áurico, vamos dizer, ou energético, chakra a chakra, quando as pessoas estão ali conversando, né? Então, isso dá um sinergismo. E se forem duas pessoas que falam, que são assim, fluentes, que são desinibidas, você se segura, porque o falar de uma alimenta o falar da outra. E aí fica aquela coisa de, né, quem fala mais. Então, existe isso do processo da própria pessoa, que ela é impulsiva, mas tem o problema energético também, né, de fazer um acoplamento de várias pessoas, por exemplo, várias mulheres que falam muito, juntas. Aí você toma cuidado. Tá, ok, obrigado. Mabel? Pois não. Aqui no A, página 2, na efeitologia, o primeiro efeito, os efeitos da desinibição laringochacral na liderança grupal. Porque você é uma desinibida laringochacral, a gente sabe, né? Você tem essa... E você essa também, influência, né? Menos que você. Queria que você pudesse aí falar desse efeito. Desculpa, fala. Falar desse efeito e nos dar umas dicas de como é que você trabalhou essa questão. Você sempre foi assim, já é paragenética. Como é que você foi aperfeiçoando a sua desinibição laringochacral? Não, isso aí que nem disse a Melissa esses dias, né? Eu sou assim desde que eu me conheço por gente, né? Sempre foi assim. Eu nunca tive, vamos dizer assim, dificuldade para falar. Até pelo contrário, se é que eu tenho uma dificuldade, é uma dificuldade mais para ficar quieta. Com a idade, né, a gente vai melhorando, vai aprendendo, realmente acho que hoje estou melhor. Mas eu lembro que quando eu era pequena, que eu era na escola, eu dava muito trabalho para os professores. E eles costumavam me colocar para olhar o lixo, porque eu falava demais na sala, e eles então tinham como um castigo, eu tinha que ficar na ponta da sala olhando o lixo. E eu ficava, porque essas coisas nunca me deram nenhum problema, né? Eu voltava e continuava falando.
E aí eles me davam as outras coisas. Eles falavam assim: agora você vai escrever 200 vezes em francês, não vou mais conversar em sala de aula. Então, veja, em francês, depois era inglês e assim ia. Eu fui aprendendo até. Então, eu tenho muito mais esse problema, vamos dizer, de falar mais do que falar menos, tá? Agora, isso é muito coisa de mulher e também eu acho que é da paragenética, né? Porque o lado da comunicação, para mim, foi um lado sempre mais fácil, vamos dizer assim, de lidar. Eu não tenho assim um problema de recalques nessa área, uma repressão nesse sentido, não tenho esse tipo de problema. Agora, o que eu coloquei aqui de efeitos da desinibição na liderança é que, normalmente, a pessoa que tem mais fluência verbal, ela assume papel de líder. Até porque, em grupo, é necessário alguém com um pouco mais de comunicação para poder puxar o grupo, né? A pessoa muito, muito calada, ela tem mais, não que ela não possa, né? Mas ela tem mais dificuldade nesse sentido. O professor Valdo conta um caso de uma senhora, se eu não estou enganada, era uma senhora muito simples, e parece que pegou fogo no ônibus, e ela gritou fogo, foi mais ou menos isso, né? E começou a trazer todo mundo para fora. Olha a liderança da mulher, mas olha o laringochakra, a prontidão dela, que salvou a vida de muita gente. Tinha médico, tinha engenheiro, tinha dentista, tudo lá. E ela é que tomou a iniciativa de tirar o povo do tirar o povo. Então, veja. Foi dentro do túnel. Dentro do túnel. Então, veja, é a liderança dela, é a força presencial, mas ela é a desinibição do laringochakra também de verbalizar uma ação. Ela falou essa fogo. Senhora tinha só o curso primário. Ela era uma senhora, né, que não tinha muito estudo. Mas sabia servir os outros e ter ideia. Ter iniciativa. Tem iniciativa. Normalmente, as pessoas na área da comunicação, elas têm mais essa preocupação, até porque elas estão acostumadas a lidar com gente. Então, elas não são uma pessoa de gabinete, né? Elas são pessoas mais do público. E isso faz com que a gente desenvolva isso. Eu acho que no nosso caso aqui, que foi a pergunta da Eliana, a grande maioria aqui fala muito, né? É professor e está em sala de aula. Mas, eventualmente, existem pessoas que, por exemplo, chegam aqui na tertúlia, estão aí, sei lá, 8 anos vindo na tertúlia e nunca fizeram uma pergunta, e nunca fizeram um questionamento, parece que não tem dúvida. E, no entanto, se você vai conversar com essa pessoa, assim, a petit comité, é uma pessoa que tem uma densidade de informação, ela poderia estar dividindo muito mais isso com as pessoas, e ela não faz isso, às vezes por uma inibição. Então, é um mini trafar que esconde a potência consciencial que está ali atrás das palavras não verbalizadas, né? E isso eu acho que é uma pena, porque a gente perde, o grupo perde, ela perde, mas o grupo também perde. Esses dias eu estava vendo o André Abes apresentando aqui, né? Domingo ele apresentou, se eu não me engano, era autoconsciencioterapia verbetográfica. E ele estava contando um pouquinho da história dele do ponto de vista da inibição. Ele, para mim, é um baita de um exemplo nosso aqui, da CCCI, de uma pessoa, eu não sei se ele está aí, está aí, de uma pessoa que ele está mostrando quem ele é, tudo que ele sabe, a bagagem dele, porque ele está enfrentando, e já enfrentou, já superou, essa dificuldade inicial que ele tinha de se expor. E hoje, gente, devagarinho, ele já tem 5 verbetes defendidos. E tem gente que fala muito e tem menos. Então, veja, como é que é isso? Como é que é o uso do laringossoma? Não que quem fale mais teria que ter mais verbete. Não é isso. Às vezes a pessoa está com outras prioridades. Mas veja, como é que é o uso profícuo do nosso laringossoma? Porque é uma ferramenta, né? Então, é isso que eu acho que a gente tem que pensar, sabe, Eliana? De vencer essas barreiras que, eventualmente, alguém tenha para mostrar quem a consciência é. E aí ela cresce. Oi. Saiu uma reportagem na revista Vida Simples sobre as pessoas que são introspectivas, que são introvertidas. Uma reportagem muito interessante sobre isso. Não sei se você teve a oportunidade de ler. Não vi. São essas pessoas, você deu exemplo, eu lembrei. São pessoas que produzem muito e falam pouco.
Tem pelo menos contrabalança, né? Exato. Agora, o ideal é que a gente saiba ser introvertido, normo e extrovertido, né? Na hora correta, na hora certa. A reportagem é muito interessante. Eu queria fazer uma pergunta, gostaria que você falasse um pouco sobre o ato de falar sozinho. Está na parafatologia, não? Agora, em numerologia. São duas coisas, o falar a sós e a fala hipnótica. O falar a sós não é só sozinho, né? Às vezes você fala só com uma pessoa, você fala naquele petit comitê. Ou o falar sozinho é um limite, é um borderline, né? Porque pode ser que a pessoa esteja ali entrando num processo mais patológico, né? Agora, eu conheço pessoas que elas não conseguem escrever sem falar antes. Então, é assim, ela vai falando, e à medida que ela vai falando, ela escreve. E parece uma coisa assim, meio discrepante, mas é porque ela não consegue fluir o pensamento sem ela escutar a própria voz. Então, é uma técnica que ela usa. Eu, inclusive, tenho alunos que usam isso, porque eles não sabem escrever, e eles conseguem falar. Então, eu falo assim para eles, me conta uma coisa, o que você quis escrever aqui que você não conseguiu, né? Aí eles falam, professora, é muito simples, eu queria falar isso, isso, isso. Eu falei, então, por que você não escreve isso que você falou? Ah, é mesmo. Aí eles começam a conversar, mas esse, obviamente, não é o ideal. O ideal é que a pessoa, ela consiga com o tempo... Mas isso acontece muito, muito. Então, ela grava e escreve. Mas com o tempo ela vai desenvolvendo, porque isso tudo é um treino, né? A pessoa vai treinando. Então, é nesse sentido aqui. O outro é aquela fala hipnótica, que até certo ponto tem a ver um pouquinho com a fala melíflua, que é aquela fala pausada, que você está querendo fazer com que a pessoa entre no estado alterado de consciência. Então, a fala, por exemplo, do padre, além de ser melíflua, padre, um pastor, seja lá quem for, ela pode ter um tom hipnótico. Porque aquilo vai, e ela vai numa cadência, e se você não prestar muita atenção, você vai indo junto, e aquilo vai te dando uma perturbação mental somática, e você perde o juízo crítico. Então, é disso que a gente está falando aqui na enumerologia. Como o indivíduo pode estar mais seguro para a apresentação de seminários, falando com mais autoconfiança? Poderia relacionar essa postura de autoconfiança com as energias do indivíduo? Sim, tem tudo a ver, né? Se a pessoa ela é muito insegura em algum aspecto, em alguma área, a probabilidade de ela estar enfraquecida nesse momento energeticamente é muito grande. Agora, como é que a gente supera isso? Supera, gente, primeiro, preparando uma boa apresentação. Então, por exemplo, uma pessoa insegura, o ideal é que ela não faça aquela técnica do NHS, que a gente brinca, que é a técnica, na hora sai, né? Você fala alguma coisa na hora. Não. Essa pessoa ela não pode usar essa técnica. Ela tem que se preparar, ela tem que criar slides, ela tem que aprofundar o tema, ela tem que estudar o tema. Por quê? Porque ela vai ter mais léxicos, mais associação de ideias, mais possibilidades de argumentação, o que vai lhe dar mais segurança. Ela vai ensaiar. Então, é muito comum isso, né? Você vai apresentar um trabalho na escola, você ensaia, mas não só ensaia, você estuda antes. Prepara-se muito bem. Porque aí as ideias vão brotar, porque você tem bagagem, conteúdo para jogar. Se a pessoa não tem conteúdo para jogar naquela hora e ela é insegura, a probabilidade é que vai dar um branco mental enorme, em função até do próprio nervoso. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Existem cursos, né, cursos de como falar em público e tudo mais, que a pessoa é gravada. Eu acho que se a pessoa tem dificuldade, vale a pena fazer esses cursos para poder se auto-enfrentar, que é o curso de oratória. Eu tive alunas que fizeram esses cursos, eu estava nesse curso, e elas tinham muito medo de falar, elas começaram a falar de costas.
E aí, devagarinho, elas foram se empolgando. Quando você viu, ela já tinha virado de frente, já estava conversando. Então, elas se auto-enfrentaram e viram que não é tão difícil assim, né? É uma espécie, assim, de desensibilização que a pessoa faz perante a fobia que ela tem. Então, esse auto-enfrentamento faz isso. Chega um dia que ela não se importa mais com isso e ela pode falar normalmente em qualquer ambiente que vai dar tudo certo. Hoje, não consegui estabilizar o EV na parte da manhã. Acordei às 5 horas da manhã, geralmente acordo às 6h30. A falta de sono pode influenciar e não formar o EV? Aí pode, mas aí é preciso ver também se não tem assédio nessa história. Preciso ver o que se passa. Tem muita análise para ser feita. Agora, a verbetógrafa. Poderia falar sobre a ligação positiva e negativa do contexto da desinibição laringo-chacral e da habilidade? E como podemos usar isso assistencialmente? A gente tem que lembrar que o processo da fala, ele é fruto do mental soma, ele é fruto das emoções e ele é fruto da energia. Então, veja, se há um desequilíbrio em algum desses componentes do holossoma, né, que é a própria cognição, a energia ou a emoção, provavelmente o laringochakra, ele não vai conseguir se expressar da mesma maneira ou da maneira mais saudável. E aí vem essa coisa dessa pergunta, né, do lado negativo e do lado positivo. Tanto é que na minha exemplologia a gente coloca, né, a desinibição sadia, a homeostática, e a desinibição patológica. E é até bom falar, porque esse tema, gente, desinibição, ele é neutro. Não quer dizer que ele seja sempre positivo, né? Precisa ter um discernimento por trás e, vamos dizer, um mínimo de rigidez holossomática razoável aí, para que as palavras saiam correto, o conteúdo correto, a intenção qualificada e por aí vai. Então, eu acho que a questão é checagem, né? Essa checagem do holossoma, para que não seja o negativo, mas para que seja a desinibição sadia. Gente, eu queria chamar a atenção que na revista Saúde Consciencial tem um artigo antidispersidade proexológica na terceira idade. Agora, da professora Anália Maia. Vocês sabem quem é essa, né? Sabe quem é? Agora, então, como é que é? Ela está lá em cima, lá, por isso que eu estou falando dela. Ela é rara a gente ver por aqui, então por isso que eu estou falando. Agora, ó, é interessante isso aqui, a antidispersidade na terceira idade. Vale a pena ver isso. Professor, sim. Eu vi muita conexão desse verbete que a Mabel nos traz com o final da sua mini tertúlia hoje, quando você fala da importância da interlocução para atrairmos as pessoas que nós precisamos assistir e, principalmente, utilizarmos o voluntariado para isso. Né? Você terminou a tertúlia hoje falando isso. E aí a Abel nos agracia com esse bastante providencial verbete. Então, Abel, nesse sentido, na interaciologia, na página 3, eu queria que você explorasse mais a interação cognitiva dialógica. Essa interação cognitiva dialógica é justamente a interlocução em bases mentais somáticas, não é? Então, é de você trabalhar os diálogos no dia a dia, mas com um processo cognitivo mais denso. A gente pode ter uma desinibição, por exemplo, laringochacral, gente, sem conteúdo. E você pode ter uma desinibição laringochacral com conteúdo. O ideal é que exista essa desinibição com conteúdo. E os diálogos, eles fazem aí, se for com conteúdo, essa interação cognitiva. É a cognição de uma pessoa que entra em contato com a cognição da outra, e essas cognições elas vão se somando e ideias novas vão surgindo. Então, a interlocução ela é importante justamente porque é um encontro, um ponto de interseção entre o mental soma de uma pessoa e o mental soma de outra pessoa. Se a pessoa fala pouco, ela não se permite esse encontro. O encontro do meu mental soma com o mental soma do outro. Você pode fazer isso na escrita, mas o feedback não vem.
né? Você joga a sua cognição para o leitor e não necessariamente o leitor vai te dar imediatamente o feedback dele. Isso só é possível na interlocução. E por isso que ela é rica. Ela é rica porque você divide seu mundo pessoal com o mundo do outro. E aí todo mundo cresce. E é dialógica por causa disso mesmo, sabe? Porque é um ping-pong, é um vai e vem de ideias que todo mundo cresce. Pois não. Vamos palavrear da trinomiologia na página 3. Queria que você ampliasse os dois trinômios, parlenda, logomaquia e vaniloquência, que na realidade eu acho que significam a mesma coisa, né? É praticamente a mesma coisa. A vaniloquência é um pouco diferente, né? Porque a vaniloquência é o discurso sem conteúdo, vão. Mas a parlenda, ela tem uma ideia mais assim de uma discussão acalorada. E a logomaquia é uma disputa mesmo. Aí você tem aquela história de alguém querer ganhar nessa discussão. Obviamente, esse trinômio, gente, é um trinômio nosográfico, né? A parlenda, a logomaquia e a vaniloquência, elas são contextos negativos, tá? Diferente da interação cognitiva dialógica que a Patrícia acabou de perguntar. Na interação cognitiva não existe ou não deveria existir a parlenda, a logomaquia, ou seja, essa disputa de quem tem mais razão. Tá? Em tese, nessa interação cognitiva, deveria ter, sim, um certo abertismo pessoal para doar o que você sabe e aprender também com o outro, né? No sentido de construção. Então, é um trinômio, vamos dizer assim, nosográfico esse. Tá, e o seguinte trinômio, quando fala aí do a parafonia, otentotismo, o que tem a ver os otentotes com isso? O otentotismo, metaforicamente, gente, é uma conversa meia gaga, metaforicamente, né? Porque o otentotismo mesmo é um idioma dos otentotes, e otentotes é uma família étnica africana que fala esse determinado idioma. Até por sinal, fazendo um parênteses, eu li há pouco tempo que há indícios que esse grupo de pessoas que tem esse tipo de etnia são os que estão mais perto da raiz da espécie humana. Há estudos do cromossomo Y deles e por aí vai, eu não me entrei muito nesse estudo, mas parece que eles são aquele biótipo, né, ou aquela etnia que está mais próxima da origem, né, da espécie humana. Mas, enfim, esse trinômio, a parafonia, a esquinofonia e o otentotismo, também é um trinômio nosográfico. A parafonia, para quem não sabe, é a pessoa que tem algum problema de alteração de voz. A esquinofonia é a falta de vigor na voz. Então, por exemplo, quando a gente está aqui no tertuliário e a gente fala assim, fala alto, é que a pessoa está sem vigor, é um processo esquinofônico, o nome correto seria esse. E tem esse otentotismo, que é uma espécie aí de gagueira, né? Na verdade, o significado dele é esse. Okay. Mabel. Pois não. Página 2, parafatologia. A superação das coleiras do ego bloqueadoras do laringochakra. Na terceira linha. Fala um pouco. Então, por exemplo, o que seria uma coleira do ego? No caso, no sentido da laringochakra. Vamos pensar, por exemplo, uma pessoa muito imersa no holopensene religioso. O holopensene religioso, ele é, por si mesmo, uma coleira de ego. Aí, o que acontece na expressividade dessa pessoa? Essa pessoa, ela vai ter repressão. Se ela estiver muito imersa, ela vai ter repressão, ela vai ter recalque e ela vai ter medo de falar. A palavra é essa. Ela vai ter medo de falar sobre determinados assuntos. É nessa área, por exemplo, que mais existem palavras tabus, né? Que é aquelas palavras que não podem ser ditas, por exemplo, diabo, assédio. Não se aceita esse tipo de palavra nesse tipo de holopensene. Então, a pessoa se reprime.
Se ela fica muitas vidas, eventualmente, dentro de uma condição dessa, pode ser que ela tenha, com o tempo, realmente, um bloqueio laringochacral, né? Ela tem uma falta de expressividade muito forte em função da repressão que ela recebeu. Ou, por exemplo, hoje em dia não existe mais isso, mas antigamente haviam assim, colégios que eram muito repressores. E você não podia falar, tinha que pedir licença para falar. Então, a criança, ela aprendia a se reprimir, né? Que ela não tinha o livre arbítrio de usar a palavra conforme queira. E pode isso, com o tempo, reprimir essa consciência se ela for suscetível, né? Se ela não for suscetível, não. Mas se ela for suscetível a esse tipo de repressão, pode ser que, com o tempo, ela tenha muita dificuldade de se posicionar publicamente, de falar o que pensa, né? Outra coisa, por exemplo, as mulheres. Antigamente também elas não tinham voz. Elas tinham que ficar um pouco mais submissas aos que os homens falaram. Até que ponto isso também não poderia bloquear o laringochakra? E por aí vai. Então, a gente tem aí, eu poderia estudar na sociedade, diversas coleiras do ego que bloqueiam o laringochakra, né? Além de alguns objetos que não são ideais para a gente usar. Ou alguns tipos de comportamento. Por exemplo, uma pessoa que fala muito, ela precisa falar muito, ela tem que cuidar um pouco mais da voz. Eu, por exemplo, dou aula, vai fazer 10 anos, e é praticamente todos os dias. Às vezes, a gente encara uma sala de aula com 80 pessoas, e não tem microfone. E quando é uma sala de aula com 80 pessoas, geralmente é o primeiro, segundo período, que é aquele período do jovem, né, bem jovem, que fala muito, porque não tem ainda muita maturidade. Então, na verdade, a gente não fala na aula, a gente berra. Porque é a única maneira. Você não tem microfone, você está falando com 80 pessoas que estão falando junto com você. E aí, o que acontece? Você vai desgastando a voz. Então, com o tempo, quem dá aula sabe, a gente precisa hidratar mais. Precisa beber mais água. Não pode ficar muito frente de ar-condicionado muito forte. Eu, por exemplo, hoje, eu não era assim, mas hoje, se eu fico muito tempo em frente de um ar-condicionado, eu começo a perder a voz. Aí eu não posso, eu tenho que evitar. Então, essas coisas que, para quem usa o laringochakra, elas têm que ser levadas em consideração para poder sustentar um veículo, né? O professor Valdo usa a barba, que ajuda na defesa do laringochakra, mas ele fala todos os dias, várias horas por dia. Então, se ele não fizer isso, ele vai desgastar as cordas vocais, com certeza. E nós aqui, enquanto professores, tem que tomar também certas precauções. Mabel, na efeitologia, página 2, você coloca na terceira linha os efeitos do holopensene empático no desembaraço laringochacral. Que é uma coisa mais profunda ainda, não do que você está falando agora. Você veja só, existem holopensenes que são repulsores. Existem pessoas que têm holopensene repulsor e existem ambientes de holopensene repulsor. E existem pessoas com holopensenes atratores e que são acolhedores. O holopensene empático, ele está mais nessa linha do acolhedor e do atrator. Então, a gente pode notar assim, na presença de certas pessoas, eu, por exemplo, você, cada um aqui, pode se sentir com maior liberdade de expressão. E na presença de outras pessoas, você se sente extremamente constrangido. Mas isso é o problema do holopensene do ambiente. Pode ser um problema do ambiente, mas também pode ser um problema meu, ou um problema seu. É a pessoa que se submeteu aí a alguma canga. Tudo isso é possível. Tá? Então, é preciso estudar. No caso do holopensene empático, se há empatia entre grupos ou entre pessoas, a probabilidade do diálogo ser mais fluido ou fluente é muito maior. Então, veja, nosso ambiente aqui, ele tem um holopensene empático.
Ele é empático, as pessoas se expressam, elas têm mais liberdade, elas se sentem melhor, é um ambiente limpo, o holopensene é positivo. E aí o que acontece? A pessoa se sente mais tranquila em falar. Criativo também. Mais criativo, mais neosináptico. Então a gente também tem que estudar a força do holopensene no laringochakra individual. Tem, a respeito disso, na parafatologia, terceira linha de baixo para cima, tem o item as achegas extrafísicas assimiladas pelo orador parapsíquico, lateropensenologia. Isso é muito comum aqui na CCCI, deve ser em vários ambientes, mas eu vou falar da CCCI, que são os professores de Conscienciologia, que eles relatam assim, ó, eu entrei em sala de aula, e eu estava falando sobre um determinado assunto, mas aí eu tive uma ideia genial naquela hora, uma coisa que eu nunca tinha pensado antes, e aí eu falei, e aquilo impactou a turma, e etc. Então, provavelmente, né, a hipótese de que isso tenha sido uma inspiração extrafísica, e ela está funcionando aí como uma espécie, ainda que seja rudimentar, de um lateropensene. E aquela ideia que chega, uma associação de ideias que chega naquela sala de aula inédita, super original, em cima do lance, é a que mais esclarece. E aí o professor sai da sala de aula e fala, gente... Aí falam assim, mas como é que você pensou isso? Eu falo assim, eu não sei como é. O professor fala, não sei, me veio aquela ideia na hora, eu mesma achei surpreendente, né? A ideia que eu tive, mas não é necessariamente só dele, né? Pode estar ali funcionando a lateropensenidade aí, algum amparador, alguma consciex que está auxiliando o trabalho de esclarecimento daquele professor. Saí do emprego em maio de 2012, a fim de montar meu próprio negócio, visando maior satisfação pessoal e maior autonomia do tempo para desenvolvimento evolutivo. Aluguei um imóvel que está em obra desde então. Mas o empreiteiro que contratei para executar a obra não consegue cumprir prazos, se desorganiza nas tarefas, desperdiça material, mente e contrata outros trabalhadores desqualificados, tornando o ambiente da obra muito entrópico. Já foi pago todo o valor contratado, o prazo está estourado, a obra está inacabada e sairia muito caro contratar outro empreiteiro. Por outro lado, estou muito desgastado, nervoso, esgotado e me estresso muito com as mentiras e atrapalhadas dessa consciência e, ao mesmo tempo, não consigo fazer assistência para ele e os outros trabalhadores. Gostaria da sua ajuda com algum conselho. Eu vou passar a palavra aqui para um especialista. Tem uma outra atrás dele aí. Olha, você está numa situação bem difícil, que não é muito incomum nos dias de hoje, principalmente pela demanda. Primeira coisa, ele pagou tudo, está errado. Né? Isso aí foi o maior erro. Você não pode, você tem que fazer o pagamento mediante as etapas concluídas. Agora, como fazer? Se tem um arquiteto na obra, talvez seja o caso de ter um advogado agora, porque talvez você tenha que arranjar um amigo para ir lá e fazer um levantamento de tudo. Tem que fazer eu sugeriria que você fizesse uma espécie de uma reunião mais definitiva, fazer o levantamento do que ainda falta, o que isso significa em termos de valores, porque às vezes essa pessoa não tem mais condições de continuar no trabalho. É uma situação bem difícil, mas teria que ter uma parada agora e uma análise de toda a situação, para ver que decisões tomar. Talvez, repetindo, seja o caso de pessoa sair, ou até colocar, sei lá, alguma coisa judicial e contratar outra pessoa para dar termo. Porque você já está tão desviado, tão, digamos assim, a boca está tão torta lá naquela situação que você precisa ter outra pessoa para chegar lá com outra visão para poder concluir. Porque a coisa pode piorar se continuar assim. O senhor poderia esclarecer qual o processo dos nórdicos junto à conscienciologia e processos energéticos? Olha, eles são etnias e condições igual aos outros mesmo, eu não vejo nada assim de especial. A única coisa que tem é que eu andei trabalhando com o EM durante muito tempo e depois com a minha mãe. E eles foram para a Finlândia, só isso é que eu sei, assim, de mais sério. Eu estou de olho nisso.
mas eu acho que só vou saber das coisas quando eu dessomar. Agora, qual conselhos que dariam pessoas como eu? Isso aí é para você, viu? Tem dificuldade em falar, em me expor. Quando penso que tem de fazer uma reunião ou falar com alguém, um tema que eu já sei que é desagradável, meu coração dispara. Choro com muita facilidade. A pessoa é uma senhora em Portugal, tem 45 anos. Não tenho força presencial. Como devo resolver esse trafar? Olha, não tem muita saída, no meu entender, né, que não seja um autoenfrentamento. Então, vai chorar, vai espernear, vai tremer, vai suar frio, as mãos às vezes ficam geladas, mas ela enfrenta. Lenço de papel ajuda. Lenço de papel ajuda, né? Porque o que acontece, eu não sou da área da saúde, não sou da área da psicologia, mas o que eu vejo na prática existe um autoenfrentamento mínimo necessário que depois que a pessoa faz várias vezes, ela começa a minimizar o problema, porque ela vê que falar não é tão difícil assim. Só que o monstro está na cabeça dela. Ela cria o monstro, a gente cria o monstro, né, dessa dificuldade. Então, esse monstro ele tem que ser diminuído, minimizado. Como é que eu vou fazer isso? Experimentando. Olha, fiz uma vez, não aconteceu nada, só chorei. Mas isso é um problema meu. Aí ela vai tentando, vai chegar uma hora que ela fala, mas isso é bobagem mesmo. É bobagem esse medo que eu tenho de me expressar. E aí ela supera. Isso faz parte aqui, na parafatologia, em algum lugar eu coloquei, era lá, aqui, ó, a erradicação dos autoassédios castradores da manifestação verbal desimpedida. Então, veja, nesse caso do que eu estou falando, é um autoassédio mesmo. É uma imaginação, assim, muito exacerbada, é uma fantasia emocional que a pessoa cria em relação a esse tema, e aí ela vai ter que se enfrentar. No meu ponto de vista, eu acho que a pessoa tem que fazer isso rápido e de uma vez por todas. Por quê? Porque eu acho uma grande pena uma pessoa, às vezes, com um potencial enorme, ficar recalcada a vida inteira e sofrendo à toa por causa disso. Então, quanto que se perde, eu estou falando isso, gente, porque não é uma, não são duas, não são três pessoas, é muita gente. Quantas pessoas perdem inúmeras oportunidades porque tem esse recalque? Quanto de sofrimento essa pessoa não tem porque ela vai ter que fazer uma apresentação pública? Sendo que se ela enfrentasse isso, às vezes com o apoio de um terapeuta, às vezes com o apoio de um psicólogo, ela ia vencer isso muito mais rápido do que ela imagina. É que, num primeiro momento, parece um grande monstro, mas quantos casos a gente vê de pessoas que superaram isso rapidamente? E aquilo deixa de existir, é um problema menos na vida dela. Fala. Pesquisa sobre os medos, os maiores medos, né? E o primeiro medo é o medo da morte. Diz que o segundo maior medo é falar em público. Mas então, as pessoas relatam. Olha lá. Então é muita gente que sofre disso, né? E eu acho que ela então vai ter, ela está perdendo muito tempo de vida, sadia, útil. Eu acho isso. Então, coloca isso na balança e tenta enfrentar. Busca ajuda de um terapeuta. Aí alguém está me dando a ideia aqui, ó, escreve o que você tem que falar e lê. Por exemplo, se não sai de improviso, leva o papel escrito e lê. Olha, eu quero falar para vocês isso, pronto. Mas fala. Fala, porque senão não vai ter autodesassédio. Mabel. Oi. Mabel, com relação aqui à principiologia, na primeira linha tem ali o princípio da escrita ser superior à fala do ponto de vista da autorrevisamentologia. Claro, porque o livro ele vai ficar para as próximas vidas, né? Eu queria saber assim, o que você pode dizer da tua experiência, o quanto qualificou a tua fala, ou se você observou alguma coisa nesse nível, depois que você publicou o livro, depois da publicação? Eu acho que trabalhar com texto, há uma sinergia na fluência mental somática. Então é assim, se você trabalha e escreve mais, obviamente você está reeducando a sua retilinearidade pensênica. Por quê? Mais às vezes do que a fala. Por quê?
Porque você tem que escrever um texto, um parágrafo, um discurso que seja claro, que seja lógico, que seja coerente, que seja encadeado e que tenha conteúdo. E isso não sai assim, né? Quem tem muita facilidade de treino, ótimo, senta lá e escreve. Mas quem não tem, não. Por quê? Porque não tem retilinearidade pensênica ainda. Então, quanto mais, eu penso, Felipe, quanto mais a gente escreve, mais retilinearidade pensênica a gente tem. E isso mais ajuda na nossa fala também. Tem? Porque tudo é uma questão de você ir burilando os atributos mentais somáticos, os atributos cognitivos que vão se relacionar com a comunicação. Quanto mais a gente escreve também, eu vejo, acho que em todos os casos aqui, mais claro a pessoa pensa. Um texto que a gente, às vezes, eventualmente tem dificuldade na revisão, é um texto obscuro do ponto de vista da clareza da ideia, porque a pessoa não burilou. Ela precisa burilar. Você acha que a gente pode falar assim, quem escreve bem, a tendência, em tese, fala bem? Se não tiver processo emocional, Porque também, quem escreve bem, mas tem um recalque, uma repressão emocional, pode ser que não consiga falar. Fale bem, mas não consegue falar. Se passasse o gargalo, falaria bem. Eu penso isso. Tem recurso para falar bem, mas às vezes tem um travão. É o que eu estou falando. E isso que eu vejo, que eu acho que é o mais sério. Né? A pessoa é uma bagagem, é um potencial. E cadê? Cadê a interação? Onde está você, consciência? A consciência está lá, mas cadê você? A consciência, sabe? Ela é corpo presente, mas ela não manifesta o que ela podia manifestar. Eu acho isso uma pena. Claro, gente, nada com exagero, né? Não estou dizendo o outro lado, mas eu estou dizendo agora especificamente para as pessoas extremamente reprimidas, desse ponto de vista da interação. Né? Ô, Mabel, no meu caso, eu me comunico bem com todo mundo, não tenho nenhuma dificuldade. Mas aqui, por exemplo, antes de fazer a pergunta, sempre meu cardio dispara muito. Eu não sei se isso é autoassédio mesmo, mas hoje eu estou conseguindo falar bem, mas normalmente eu tenho um bloqueio, a pergunta não flui. E não é o normal do meu dia a dia. Aí você tem que ver, não sei, quem é você que está falando? Ah, tá. Aí você tem que ver, vou falar uma coisa para você estudar, cada um vai ter que estudar o seu caso, né? Mas há pessoas que elas conversam muito bem em certos ambientes, mas naqueles ambientes em que ela acha que há um padrão cognitivo superior ao que ela está acostumado, mas isso às vezes é na cabeça dela, ela se reprime. Então, será que isso é o caso de algumas pessoas que chegam aqui e que ainda estão começando nesse ambiente? Pode ser que sim. Não sei se é o seu caso, não sei estudar o caso aí. Outra coisa, aqui é online. Será que isso interfere na pessoa? Ou no seu caso, na hora que você sabe que está falando online? Pode ser que sim também. É uma outra variável. Será que aqui a sua autoimagem corre mais perigo? Não sei, isso é você que tem que responder, ou quem tem medo. Porque tudo isso pode passar na cabeça da pessoa, entende? Por exemplo, as pessoas em determinados grupos em que elas querem ser aceitas, aí eu não estou dizendo que é esse caso, elas têm mais vergonha, porque elas têm medo de errar, porque elas querem ser aceitas no grupo. E aí vai, gente. Aí cada um vai ter que estudar o seu caso especial nesse sentido. Mas o importante é fazer o que você está fazendo, né? Falando. Aí daqui a pouco você vai esquecer disso, isso nunca vai nem passar na sua cabeça mais. Eu queria só dar o meu depoimento aí, que muito tempo eu também tinha taquicardia para fazer pergunta aqui no tertuliário, né? E aí eu criei uma técnica para mim, que é fazer 100 perguntas. Então, sempre que tinha oportunidade, falava. E mesmo às vezes pegava um tema do texto, assim, do verbete, e colocava aquilo só para exercitar o fato de estar se expondo em público. Eu acho que tem muita questão disso que a Mabel falou, porque tertuliário é um local público e de alto nível. Então, isso... Oi? Se ambientar. A hora que a gente se ambienta no local, fica mais fácil. Fica mais fácil, a gente vê... de novo, os nossos monstros criados, né, na cabeça, mas que a gente vai depois vendo que não é bem assim, né? Portanto, não tem outra saída. Eu acho que aí acontece o autodesassédio. O que não dá é para fugir. Fugir não dá, porque aí aquele problema vai aumentando e a crença vai aumentando e aí fica mais difícil. Estou reconhecendo uma colega de classe
com muitas características parecidas com os relatos do EM. Estou hoje ressomado na Finlândia e com aproximadamente 14 anos. Gostaria de saber se há mais detalhes sobre ele e as consciências do planeta dele, e também se existe dicas de como posso ser o melhor agente retrocognitor cosmoético com essa minha colega. A primeira coisa que eu não estou entendendo é o seguinte: é uma colega, é uma mulher, ele é homem, ele renasceu como homem. Primeiro, não é ele. Segundo, anota essas coisas e vê o que acontece. Se tiver algum fator maior, os próprios amparadores vão clarear o processo para você. Sobre o verdete do dicionário de argumentos, na taxologia poderiam também entrar a técnica da imobilidade física virgem, a reflexão de 5 horas? Pode, essa aí pode entrar por todo lado, porque nós estamos precisando muito disso. Eu mesmo receitei aqui, antes da tertúlia, com uma pessoa aqui, que acabou de chegar, que são estudantes de engenharia. Então, eu pedi para eles fazerem assim, tem um deles que estava assim, ó. Então, eu indiquei para ele no laboratório. Poderia abordar mais em premissa o item neoverponologia. Olha, aqui eu digo o seguinte: as investigações levadas a efeito pela conscienciologia apontam as realidades multidimensionais do cosmos para a consciência interessada, fixadas racionalmente nas neo-verdades relativas de ponta, neo-verpons, cosmoéticas, sem cogitar se as mesmas são simpáticas ou antipáticas. Não escrevo para ganhar dinheiro com as obras. Jamais espero comprar o livro que satisfaça a todos os leitores e leitoras. Isso é impossível. Consciência significam disparidades. A questão básica da conscienciologia é o combate racional aos mitos multimilenares. Mito é uma ideia adulterada. Fanatismo é pedra intracerebral. Quer dizer, preciso explicar mais o que a gente está falando com isso. Isso é que nós chamamos da impactoterapia. Agora veja, a impactoterapia, ela procura fazer isso mostrando a realidade, e é lógico, vai levantar poeira, mas vale a pena. Agora, o que a gente não pode ficar é dentro de uma condição de inércia perante a realidade da evolução do cosmos. Então, esse é que é o interesse nosso aqui da neoverponologia, é isso. Agora aqui para você. Sou extremamente tímida, introvertida. Quando preciso falar com as pessoas, sinto tontura, me dá branco. É uma sensação muito ruim. Acabei me fechando mais e mais para fugir dessa sensação. Hoje estou lendo artigos e livros sobre o assunto, pois sei que preciso superar isso. Haveria algum livro ou artigo para me indicar? Eu acho que o melhor para você aí, não só artigo, é buscar uma terapia mesmo. Tem essa cognitiva, que nesse assunto ajuda demais. Por exemplo, você vai fazer ali uma terapia cognitiva e ele vai desfazer essa rede sináptica que a pessoa cria, patológica, do medo. Então, você tem que enfrentar, é isso, sabe? Desfazer mesmo essa rede sináptica. Agora, em termos de livros, gente, tem muito livro de como falar em público, como melhorar a fala, curso de oratória. Eu não tenho, assim, um nome nesse momento. Mas, se você entrar na internet, você vai encontrar muitos livros de como falar em público. Tá? Li em uma pesquisa que o homem pronuncia 3.000 palavras por dia, enquanto a mulher pronuncia 9.000 palavras. Será que essa pesquisa está realmente correta? Se estiver correta, será que a mulher tem menos desinibição laringo-chacral ou será que ela tem menos capacidade de sintetizar? Olha, estão falando que essa pesquisa está errada porque a mulher fala mais do que 9.000. Essa é brincadeira dos homens aqui. E a gente não sabe se essa exatamente assim, mas é evidente que a mulher fala mais do que o homem. Eu acho que isso nem precisa muita pesquisa para a gente chegar a essa conclusão. Agora, por que a mulher fala mais do que o homem? Ela realmente tem mais desinibição. Agora, a sua pergunta também é interessante. Será que a mulher tem menos facilidade para sintetizar? É possível. É possível que exista essa possibilidade, sim. Será que ela
desvia mais? Ou, por exemplo, será que se fala coisas úteis sempre? Eu não sei. Todos esses questionamentos precisam ser feitos, independente dessa coisa de defender um gênero ou outro, né? Mas que o laringochakra da mulher é mais desenvolvido do que do homem, é. E isso pode ser bom e isso pode ser ruim. Gostaria de saber se as formas pensamentos são como demonstrado no livro de Leadbeater. No livro ele fala em cores, formas e até cheiros. Isso é verdade ou ficção? Poderia falar alguma coisa? Sim, existe alguma coisa nesse sentido, mas há muito excesso nessas questões de forma-pensamento. Agora, a forma-pensamento realmente pode funcionar, porque há uma materialização do processo, devido à ectoplasmia. E os ambientes, por exemplo, que são os holopensênios, as atmosferas, influem naquilo que a gente penseniza. Então, essas coisas têm que ser levadas em consideração. Agora, o que a gente recomenda é que a pessoa estude o processo da clarividência dentro do problema do holopensênio. Isso, às vezes, ajuda. Professora e verbetógrafa. Na página 2, em Parafatologia, terceira linha, mencionada, diz assim: também em tecnologia, citada a técnica da assim, diz assim. Poderia detalhar melhor como funciona essa técnica? Nesta é utilizado apenas o pensamento ou o EV? Não, não é o pensamento, ela é a energia propriamente dita. Pensa assim, ó, metaforicamente, você entrou num pântano. Aí, quando você sai do pântano, você está todo agarrado de sujeira. Aí, você vai ter que limpar essa sujeira para voltar ao seu normal. É isso. A desassim é isso. Você faz assim, você entra em contato com outros padrões de energias positivos ou não, mas vamos dizer que não sejam. Você volta carregado com resquícios daquelas energias. E aí, a partir da mobilização de energia, o EV, e a exteriorização de energia, você vai recompondo o seu holochakra e vai tirando aquelas amarras, aquelas pendências, aquilo que ficou de penduricalho, vamos dizer assim, na sua psicosfera. E aí você faz a desassim. A desassim é isso. Agora, não é assim, eu pensei só. Não, eu pensei, mas eu movimentei energia. Tá? Outra questão, sobre a síndrome do ansiosismo, na página 03. Penso que o ansiosismo é o principal responsável, ou tem uma relação muito estreita com as pessoas que falam enrolado e muito depressa. Isso torna a comunicação da pessoa totalmente lacunada. Poderia comentar? É bem possível que exista, sim, um fundo emocional nisso. Essa é uma possibilidade altamente provável. Mas também pode ter um problema cognitivo. A gente não pode esquecer que pode haver um problema neurológico, um problema já que não é só emocional, mas é eventualmente fisiológico, né? A pessoa tem alguma problemática, alguma deficiência, alguma perturbação, que aí já é mais profunda e é física também. Então, as duas coisas são possíveis, sim. A terceira coisa é que ela é, vamos dizer, mal assistida. Então, além de ela ter tudo isso, ela tem interferência extrafísica confusa. Tudo isso cria um grande quadro de não comunicação. Participo de um grupo, muitas vezes gostaria de falar mais na hora. Tenho medo de estar sendo arrogante ou que as pessoas pensem que quero saber demais. O que fazer? Eu acho que a gente qualifica a intenção e fala. Não é? Qualifica a intenção, porque se há esse perigo, o melhor que a gente faz é qualificar. E aí, se a gente realmente quiser falar para contribuir com alguma coisa, ótimo. Lembrando, né, gente, que, obviamente, nem todo mundo vai gostar do que a gente fala. E nem nós não vamos ser simpáticos a todas as pessoas. E isso faz parte do serviço. Então, eu só acho assim, não deixar de falar algo importante para não ser antipático também não é o correto, né? Então, qualifica a intenção e fala. Estudo para concurso público, mas tem uma dificuldade muito grande relacionada à dispersão. O que posso fazer para acabar com isso? Colocar horários rígidos para cumprir pode ajudar? O que posso fazer? Eu acho isso, que colocar horários rígidos ajuda demais. E não sair.
Porque não adianta a gente escrever também no papel, né, a nossa super agenda, super bonita, mas a gente não seguir a agenda. Então, tem que seguir a agenda. Agora, essa rigidez tem que tomar cuidado também, porque o ser humano não é um robô. Até um certo ponto, ele às vezes precisa de um pouco de flexibilidade dentro de um padrão. Então, faça a sua agenda, comece devagarinho, uma conquista hoje, uma conquista amanhã, e aí você vai apertando o seu próprio torniquete, a fim de você ir eliminando a desorganização pouco a pouco. Ninguém deixa, no meu ponto de vista, né, ninguém deixa de ser desorganizado ou disperso da noite para o dia. É uma reeducação holopensênica que exige criação de novas sinapses. Essas novas sinapses, elas não são criadas da noite para o dia, elas precisam de um tempo. Então, a pessoa que está passando por essa reciclagem, ela também tem que levar isso em consideração, que é o tempo fisiológico necessário, natural, para que aquela reciclagem seja implementada. Principalmente na questão de organização, né? A gente não muda assim, a gente vai devagarinho se reeducando. Então a pessoa também, ela tem que entender esse timing, né? Que é o timing da própria reciclagem. Mabel. Oi, pois não. Está ouvindo? Parece que está sem som. Mabel? Pode falar. Pronto. Oi. Você tem 3 referências aqui, está me fazendo pensar uma coisa. Na página 1, na patologia, você fala, na terceira linha, a desenvoltura mental somática expressa em palavras. Daí, aqui no sinergismo, na página 2, o primeiro sinergismo, desinibição mental somática, desinibição laringochacral. E aqui na interaciologia, na página 3, interação, comunicação verbal, comunicação não verbal. Eu estou tentando achar aí como que a gente pode achar o que falta nas pessoas, porque durante muito tempo eu trabalhei com teatro, com dança, então a comunicação verbal e a não verbal, que é a expressão corporal, é muito comum. E daí você pode passar horas naquele processo, todo mundo falando muito, se expressando muito, mas pouco se extrai daquilo, né? Não tem conteúdo, né? Não tem conteúdo. Mas daí, nesse sinergismo, desinibição mental somática e laringochacral, o que faltaria nessas pessoas? Porque, assim, bem desinibido. Consegue se expressar. Se expressar. Só que você extrai pouca coisa. Falta estudar, quem sabe, né? Falta refletir. Você sabe que a desinibição laringochacral, ela é uma faca de 2 gumes. Por exemplo, existe um conceito assim que é: quanto mais a pessoa fala demais, em demasia, em excesso, provavelmente menos ela pensa. Né? Então, vamos dizer assim, a laringochacralidade excessiva embota o mental soma. Vocês concordam com isso? Porque a pessoa, ela entra num, vamos dizer assim, num fluxo, e ela vai, e ela não reflete. Então, para aumentar o conteúdo, e aí é um caso do mental soma, eu acho que a pessoa precisa estudar, a pessoa precisa refletir, a pessoa precisa pensar em priorização, ela precisa pensar em reciclagem de vida, ela precisa pensar em consistência de manifestação. E aí, se ela for burilando esse holopensene mais consistente, a vida dela é mais consistente, é mais profícuo, é mais sólido, é mais convergente, provavelmente ela vai deixar de falar por falar e ela vai ter necessidade própria, sem ela nem perceber, de falar coisas mais úteis, porque o holopensene dela mudou. Então, é um problema de holopensene. Não quer dizer que a pessoa não tem essa capacidade metassomática, não é isso. É que, às vezes, ela não burilou, ela não trabalhou, ela, às vezes, não é uma pessoa, por exemplo, que leve a vida a sério. Geralmente, quem não leva a vida a sério fala demais e coisas inúteis. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração. Por isso que a gente fala que o laringochakra, até certo ponto, expressa a consciência. E é verdade, porque você enxerga melhor o conteúdo daquele corpo quando a pessoa se expressa.
Não sei se ajudou. Ajudou, eu também penso mais ou menos assim. E daí isso me faz pensar também que uma das consequências de migrar de um tipo de holopensene, que foi o meu caso, de artes, para um holopensene que te exija mais esse uso dos atributos mentais somáticos, isso pode fazer com que a consciência se iniba e se reprima. Sim, com certeza, com certeza. Professor Waldo, no dicionário, a abstrusologia em si, o senhor coloca, quando o senhor expõe aqui a abstrusologia, a ideia é passar esses temas que parecem ser obscuros para a ciência convencional, mas que são importantíssimos, se nós levarmos em consideração a conscienciologia, né? Isso aqui seria vamos dizer assim, uma banana technique para a ciência convencional, de certa forma? É para a gente fazer um levantamento da situação, né? De qualquer maneira, são conceitos, práticas e técnicas que são consideradas abstrusas. Quer dizer, muito esdrúxulas, diferentes ou estranhas ou qualquer coisa. Mas agora, eu fiz aqui de propósito para chamar a atenção para aqueles que chegam. Aqui tem de tudo, né? Macrosoma, banana technique, transafetivologia, né? Tem tudo, princípio da descrença, a técnica dos 15 minutos espera. Estou ajudando o povo, estou fazendo força para ajudar, isso aqui ajuda muito. A veste única, só para chatear. A vitaliciedade da tenete, isso aí o povo acha ruim. Mas é para o resto da vida? Eu não posso fazer 3 vezes por semana? E por aí vai, a gente manda todo aquele povo para aquele lugar, ou seja, para a holoteca, para estudar o manual da tenete. Tá certo? Aproveitando que o senhor comentou aí na mini tertúlia a questão que muitos amparadores estão por aqui hoje no campus, né? Estiveram aí de manhã, um monte deles. Nesse sentido. Mas já foram embora. Só eu vi vieram, depois, então, quando eu cheguei aqui, eles não estavam mais não. Agora, a turma mais importante parece que seguiu com o transmentor para interlúdio. Foi para lá. Para uma visita de campo no interlúdio, a princípio, uma coisa assim. Saíram de um campo e foram para outro, né? A tendência natural nessas discussões, nessas desemissões linguochacrais, nesses colóquios ou essas conversas entre as consciências evoluídas, serem cada vez mais de temas desse tipo, temas que parecem para nós não tão importantes ou que não são nem entendíveis. Não, muitas vocês vezes. agora já estão habituados com isso, já foi feita massa crítica para entender isso aqui. Mas nós precisamos disso. Por exemplo, a aversão aos democretinos politiqueiros. Essa é terrível, né? Democretinos. Está cheio disso agora. Agora, vocês notaram que o mensalão parece que está dando resultado. Estão condenando os caras. Agora, eu só quero ver se alguém vai para a cadeia mesmo. Porque senão eles vão falar que já prescreveu, que não sei o quê. Aí a gente dá, são os vacilões. Eu quero ver se eles vão continuar vacilões ou não. Vacilões do Supremo Tribunal Federal. Se vai para a cadeia... Pouca que arranjou esse nome, vacilões, não foi eu. Quanto tempo fica lá também, né? Porque às vezes não... Pois é, precisa saber. Mas pelo menos já foi, né? Um político que foi, vocês sabem que ele foi até presidente da República por algum tempinho, né? Um dia ou 2, sei lá quanto, né? Esse, o João Paulo. Não é o João Paulo nosso, não, tá? É o outro, tá bom? Não tem nada a ver com ele, não. João Paulo Cunha, aquele. Ali também na complementação o senhor coloca, né? Sem controvérsia não existe o bom debate. Né? Sim. Então, nesse caso, o debate útil, o debate controvertido... O que é a controvérsia? A controvérsia mostra que o povo está pesquisando, está falando, fazendo heterocrítica. Não, eu não estou de acordo com isso. Então, a diferença, a lacunas de conhecimento em algum lugar. Isso é muito importante. É aí que a discussão é boa. A discussão é inevitável e necessária para a evolução em qualquer lugar. Eu mesmo falo, por exemplo, você está com o seu amparador, você não entendeu uma coisa, interpela ele. É a hora de fazer a dialética. Não pode deixar passar a oportunidade. Não adianta fazer cara de entendido e perder a oportunidade. Por isso que eu estou dizendo, sem controvérsia não existe um bom debate. Então, é passar a gargalologia. Somos cobaias recíprocas, eu estou falando aqui.
E outra coisa, dureza aqui é o seguinte: pósteros, verdadeiros juízes. Quem vai nos julgar são os pósteros da próxima vida, que são vocês mesmos, ressomados. Eu quero ver o que vocês vão falar de vocês na próxima vida. Do que já falamos hoje também. Esses são os verdadeiros juízes. É o que eu estou falando. Quer dizer, você julgando você mesmo aqui. Entende? Isso aí é positivo. Mabel, na página 1, Patologia, a 7ª linha, poderia explicar o descontrole emocional expresso nas patologias laringochacrais? Eu comentei aqui alguma coisa, né? Porque a expressividade da pessoa, ela é fruto de todos os veículos, né? Então, por exemplo, você tem lá os 4 veículos. Se os veículos estão homeostáticos, a consciência se expressa bem. Mas vamos supor que não, que você tem um processo emocional ali sério em algum momento. Provavelmente você vai ter pode ter, não é que provavelmente, você pode ter um distúrbio na sua fala, não no sentido apenas físico, mas você gagueja naquela hora, dá um branco mental por causa do nervoso, e aquilo vai afetando o seu processo de manifestação. Se a coisa ficar um pouco mais séria, pode ser que aquilo se imprima realmente como doença. Eu não sou especialista nisso, a gente pode até pedir para a Xalita, mas, por exemplo, o autismo. O autismo é um problema de interação. A consciência não interage mais com o mundo. Até que ponto isso não começou, às vezes, por um mini recalque? Uma espécie assim, tem o nome disso, fobia social. De escondimento, então, mas a fobia social pode ter um pouco de escondimento, não pode? Então a pessoa começa a se esconder, ela tem um pouquinho de fobia, de repente aquilo vai se enraizando, aí ela vai tendo medo de interagir com as pessoas, passa a vida, ela volta assim, aí ela sofre mais uma repressão, ela recua mais, ela se engana, ela não quer ver, chega um dia que ela perde contato com o mundo. Então essa coisa da interação, ela pode trazer a má interação, a não interação. Tá, tem som, gente? Sim, essa interação, ela pode trazer com o tempo problemas físicos, somáticos propriamente dito, ou não, ou pode ser apenas naquele momento, deu um nervoso e você perdeu a fala. Aí também pode acontecer, e é uma laringopatia, laringochacropatia, né? Uma dificuldade daí na expressão oral. Mabel, aqui na perfilologia... Aonde? É perfilologia. Tá. Você considera interessante a inclusão do fonoaudiólogo aí? Você acha que isso não... Poderia colocar, né? Um fono. Sim. Outra coisa aqui é na parafatologia, a 2ª linha, a não submissão à mordaça comunicacional imposta aos assediadores extrafísicos. Eu queria que você fizesse um contraponto em relação a isso. Há também a necessidade de silenciar, né? Porque, por um lado, você realmente tem que calar. Por outro, você não pode calar. Então, contraponto com a necessidade interassistencial de silenciar, com o contraponto da não submissão à mordaça imposta pelos assediadores. Existem as duas condições mesmo, né, Cláudio? Agora, do ponto de vista do que eu abordei aqui, é assim, às vezes, os assediadores querem que os assuntos, os temas, eles fiquem camuflados. E aí, a transparência tem que vir à tona. E se a pessoa se submete ao medo de falar, ela se submeteu à mordaça comunicacional e ela não fala, ela não põe o dedo da ferida, enfim, ela não enfrenta a situação, o que não é o ideal. É a ideia que eu quis passar aqui. A própria ditadura, ela é assim, né? A ditadura, ela é a repressão, entre várias coisas, a repressão da comunicação, porque é uma maneira de você manter o status quo dominante, né? Então tem esse lado. O outro lado que o Cláudio, que você está trazendo, é a hora que você não deve falar, a hora que você precisa se calar. E aí o que faz esse contraponto é o discernimento da pessoa naquela hora. Provavelmente, se a pessoa ela é muito impulsiva e ela tem tendência a falar demais, ela vai ter que ter mais cuidado justamente nisso. De não falar. O problema dela não é falar, o problema dela é não falar.
E aí tem a ver com esse crescendo que a gente colocou aqui, ó. O crescendo, impetuosidade, arrependimento, retratações pessoais. Então, aí a pessoa, ela deveria ter ficado calada, ela não calou-se, e aí ela foi impetuosa, ela se arrependeu, e aí já é hora de retratar, porque a interprisão kármica já foi efetivada. Então, você tem razão. A gente tem que olhar um lado, mas a gente também não pode esquecer o problema do discernimento de não falar nada, né? No momento que não é para falar. Muito bom. Agora, essa questão, quando a pessoa fala e ela avança, ela enfrenta os assediadores, a maior beneficiada é ela, né? Não, ela e todo mundo, mas né? Ela primeiro. Ela é a primeira, porque ela ganha autoconfiança, em primeiro lugar. Segundo, ela recebe a heteroconfiança da equipe extrafísica, porque ela se posicionou naquela hora, ela defendeu a cosmoética, vamos dizer assim, que é uma defesa da cosmoética naquele momento. Então, é claro que ela é a primeira beneficiada, mas o grupo também se beneficia, os amparadores se beneficiam, e por aí vai. Professor Valdo, só trazendo novamente o tema da mini tertúlia para cá, o senhor comentou que eles tiveram, o transmentor, o elenco, as trafigos esteve aqui, e nós estávamos discutindo pela manhã as questões relativas ao nosso próximo curso intermissivo, né? Essa ideia de discutir esse assunto foi, como o senhor comentou, uma ideia que estava no Lopensene, o transmentor comentou alguma dessas questões. De forma geral, o principal contexto é a nossa reflexão em cima disso, a avaliação desse processo multidimensional e a preparação para o só a preparação, né? O processo é o planejamento. Você começar a pensar no assunto já, vamos dizer, totalmente envolvido com aquele trabalho assistencial que você vai fazer na intermissão. Isso é importantíssimo. Talvez seja a maior recomendação que ele já deu aqui para a turma toda. Entende? Até agora. Como é que a gente faz isso, professor? Por exemplo, hoje começa... É você começar a esquecer o seu egão e pensar nos outros que você está assistindo aqui. Lembrando que existem pessoas que você deixou para trás e que você tem que ir atrás agora. Você vai fazer assistência para elas. Todos esses são baratrosferenses, quer dizer, são residentes de baratrosfera por aí afora que ficaram para trás. Como vocês melhoraram, é a hora de voltar a Penates para assistir o que for esquecido, para não deixar o negócio ficar assim mal parado, sendo que vocês têm oportunidade, têm gabarito, têm talento atualmente para manter o equilíbrio e fazer a interassistencialidade. Então, do ponto de vista prático, hoje, o caminho é minimizar o ego e pensar nos outros. Então, por exemplo, eu estava falando, vocês têm que dar valor para o voluntariado, vocês estão aprendendo a ver como é que faz isso. Agora, extrafisicamente, essa interassistencialidade, ela vai ser muito mais sofisticada, mais complexa. E outra coisa, são pessoas com quem vocês tiveram contato. Elas vão reconhecer vocês, vão ver. Então, cada um aqui vai ser um líder interassistencial. E cada um tem que ter autoconsciencialidade desse cargo, dessa função, dessa incumbência. Entende? Que é muito sério. Eu nunca falei nesse assunto aqui. Isso aqui está nos meus temas pendentes para falar, mas ele chegou para você, é hoje. Vamos falar nisso aí. Então, vocês já estão preparados para isso. A minha turma aqui, da CCCI, a turma que já tem um pouco mais de lucidez sobre esse assunto. É a massa crítica que já foi criada. Entende? Então, é o nosso próximo curso intermissivo, onde a gente vai... mas esquece o curso intermissivo. Não foi isso que eu falei, não. É a intermissão assistencial sua. Você tem que enfrentar isso aí. Porque quando você foi fazer o curso intermissivo, você ficou assoberbado e envolvido com as suas mazelas. Não teve tempo de olhar isso, não. Você deixou para trás. É igualzinho uma pessoa que saiu de casa e deixou o rombo desse tamanho atrás. Dependentes, uma opção de coisa, não olhou o que foi.
A maioria aqui fez isso. Então você, não, salve-se quem puder. Já que eu posso fazer o curso de intermissão, deixa eu fazer. Então, já que eu posso renascer para ver o que eu vou fazer, eu vou nessa. Não deu tempo de estar pensando. Agora não. Vocês vão voltar a penates, vão pensar. Não fica pensando que os amparadores não sabiam disso. Eles sabiam. Mas tinha que fazer a gradação, a dosificação do processo da reciclagem evolutiva. Isso é reciclagem evolutiva. Valdo. Então agora é a hora. Chegou o momento. Vocês têm que começar a pensar que vocês deixaram para trás. Isso é para melhorar a ficha de todo mundo aqui. Entende? E outra coisa, o jeito que ele falou, praticamente aqui, é sem exceção, né? Todo mundo, né? Precisa se envolver nessa. Precisa estar consciente disso. Valdo, hoje você falou que tem pessoas que vão ficar mais ou menos na intermissão. Pois é. Agora, vai depender desse trabalho, porque isso. o trabalho é de uma assistência grupal, mas ele já é com base policármica. Então, veja, é um trabalho sério. E outra coisa, isso está dentro da reurbanização. São pessoas que não vão ser transmigradas. Nós não vamos ser, eles também não vão ser. Mas eles precisam de ser recuperados, recapturados, entende? Para cá. A gente vai fazer esse trabalho, né, de evitar que eles sejam transmigrados. Né? Agora, então, vocês têm que começar a pensar como é a ressoma do outro, como é a necessidade do outro, como é, você tem que perguntar para você, como é que eu reagi com isso? E como é que é que eles estão reagindo? Como é que eu devo entender a condição dele? Coloque-se na posição dele. Professor Valdo, qual é a relação de tudo que o senhor falou hoje, né, com aquele conceito que o senhor trouxe da autopotencialização? O senhor lembra desse conceito? Sim. Que é da gente fortalecer o ego da gente para passar por cima do grupo K. Mas é isso que nós estamos fazendo esse tempo todo. Nós estamos fortalecendo isso é fundamental para chegar nesse. É fundamental esse. A conscienciologia é isso. Ela ajuda o intermissivista, ela fortalece, ela potencializa. Agora, nós estamos falando agora, é o próximo passo evolutivo do intermissivista, conscienciólogo, epicom aqui. Já está supondo, homem e mulher. Já está supondo que ele já está fortalecido, já está potencializado. Tem que enfrentar essa nova realidade, um novo patamar evolutivo. Gente, isso é de uma, vamos dizer, inteligência, pertinência e oportunidade prioritária impressionante. Pensa bem, é super sério isso aí. Os paradestinos já estão marcados. Pois é. Pensem bem. Os paradestinos Agora, já temos. isso é o óbvio. Pensa bem que você vai ver a lógica de tudo isso. É o óbvio. Não tem saída. Mas o que você queria mais? É que, na minha opinião, a minha ideia é que isso aí seria muito mais gradual, vamos dizer assim, né? A gente... Não, isso é gradual. Tem um século nessa história. Não, tem um século, no mínimo, para cada um aqui. Você quer mais graduação do que dar um século de prazo para os pés quebrados? Valdo, é que uma hora, talvez na mini, não sei se aqui é adequado, de você falar direito, o que a gente vai, na intermissão, qual vai ser o papel nosso daqui? Eu não entendi direito, lógico que alguma coisa eu entendi, mas mesmo lá, na intermissão, eu já vou ajudar o meu povo já na intermissão. Vocês vão ajudar pessoas que estão numa condição intraconsciencial inferior à de vocês. Então, vocês não têm por onde reclamar. Tem que ajudar. São credores. Mas agora, credores que eles não têm nem força de reclamar vocês. Muito. Esses não vieram assediar vocês aqui. Não teve condição. Pelo que eu entendo, a gente vai fazer resgate, então, na baratrosfera. Tudo é resgate. Resgate dos credores, os íntimos de vocês. E outra coisa, vocês vão reconhecer quem é, eles vão reconhecer vocês. Isso aí é importantíssimo, é muito forte.
o processo. Então, vale a pena levar em consideração. Professor, há quantos milênios o Zéfiro passou por isso pela primeira vez? Não, já faz algum tempo, né? Agora, é lógico, agora, recentemente, eu falei com a turma de manhã, eu falei assim, isso não me toca, eu sou noutra. Eu estou fazendo isso com o meu povo, meus credores, aqui, são vocês. O negócio é sério, eu sou consciente disso. Então, nós vamos inaugurar, digamos assim, um ciclo, né, de ressarcimentos extrafísicos e intrafísicos. Vamos ressomar com esse povo e passar para a intermissão e ficar... Agora, veja, eu falei claramente de manhã, falei assim, ó, eu não estou nessa, não. Agora eu pergunto a vocês, quem é aqui que também não esteja nessa? Eu acho difícil. A maioria está. Você já está encerrando esse ciclo, nós vamos abrir esse ciclo. Eu fazer isso. Vocês olham o que eu estou fazendo, que vocês têm que fazer isso lá. O que o Zéfiro fazia era isso. Vocês agora vão entrar nisso. A maioria aqui não teve muito tempo, era tanto egoísmo dentro da cabeça, que não tinha muito tempo de pensar em povo do passado, nem nada disso, não. Então agora vocês têm que voltar a Penates. Chegou a hora de pensar nisso. Pois é. Agora não tem saída. Agora, professor, de manhã, o senhor falou também de mini ProEx, que algumas pessoas vão... Pois Como é que é isso? Por exemplo, uma mini ProEx é uma pessoa que, às vezes, ela arranjou a equipe dela. Na equipe, então, ela destacou aí, por exemplo, aí, 16 elementos. Esses 16 vão ressomar. Então, ela começou a pensar, se eu ressomar no meio deles e influir até uma determinada idade, eu posso continuar minha assistência intrafisicamente. Isso é infiltração pura. Então, é infiltração total, é o que eu expliquei. Agora, a infiltração com mini ProEx, né? O processo todo é esse. Agora, gente, isso aí tem tanta coisa para vocês examinar. Agora, o ideal é daqui para frente vocês começarem a anotar tudo e ver o que é que ficou obscuro, para clarear cada vez mais a cabeça. Para vocês, quando dessomarem, estarem totalmente convictos do que vão fazer. Convictos, conscientes e sem tergiversar. Entende? Então, o processo de autoconvicção é muito sério aí no caso. Professor, a gente pode aí inferir, pensar que o número de infiltrados vai aumentar no meio do nosso, né? Porque a gente vai ter que entrar... Pois é, mas há muito processo de assistência à baratosfera, tudo tem infiltração. Porque o processo é de resgate, né? Não, mas eu digo, depois, na próxima vida, na nossa ressoma, pode ser também que a gente... Agora, eu falei uma coisa também séria, é o seguinte, o mais importante não é você ficar preocupado com a dessoma. A coisa mais importante é ficar preocupado com a pós-dessoma. Entende? Todo mundo aqui devia começar a pensar nisso. Então, outra coisa, como é que está a sua Mega GESCOM? Você vê isso, a Mega GESCOM, você vai casar com essa ideia. Como é que fica isso? Como é que fica? Vida aqui. Essa vida tem que começar agora, claro. Seria mais... por que a equipe veio e saiu tão rápido? Assim? Uma manhã só veio... Taquirritmia, taquirritmia. Tudo é taquirritmia. Você esqueceu disso. Ele ficou aqui várias horas. Várias horas, porque a hora que eu subi era 8 e pouco. Ele ficou mais ou menos até 11, tanto que eu vi que ele não estava aí. Ele ficou mais de 3 horas aí. Isso é raro. Agora, veja, vocês lembram que eu achava o máximo, porque ele falou um dia que viria aqui depois que eu viesse para Foz. Aí eu já veio várias vezes. Hoje foi mais um dia. Hoje é um dia que eu tenho que guardar lá, anotar a data.
É a coisa séria. Agora, marcar na parapsicologia. O que impressionou também, quando o senhor comentou que diversos amparadores estavam aí prestigiando. Não, é a turma da para-evencologia da Mabel. Uma boa parte daquele povo todo estava aí. Se fizesse a chamada, todo mundo ia falar presente. Entende? Mas é que eles aproveitam o transmissor, é sempre assim. Então, o link maior foi o fato do transmissor estar realmente aí e poder aproveitar para a interação, as discussões, as análises. Né? O senhor já conseguiu fazer alguma hipótese por que eles vieram aqui? Não, é o normal, né? Chegou, que está na hora, está maduro, vocês estão no ponto. Eu ia falar nisso oportunamente, mas não sabia quando. Não, que o senhor falou que podia não, chegou, é hoje. Não, então vamos lá. Ele sabe, eu tenho muita coisa que eu tenho, assim, desenvolvimento, que ele sabe o que eu estou fazendo. Muita coisa foi ele mesmo que deu a sugestão. Isso aí é coisa dele. Ele quer preparar o trabalho dele de evolução, ele não é bobo. Está calçando o serviço dele oportuno. Mas muito vivo. Está vendo a coisa. Agora, estudo, é claro, dentro da Reurbex. Está bem claro lá dentro. Fator da Reurbex, serviço da Reurbex, empreendedorismo da Reurbex. O senhor comentou também do Hércules, né? O Hércules, nesse contexto de... ele estava aí, eu vi alguns assim, rápido. Eu vi o Hércules, eu vi o rapaz, lá o para-inversor, eu vi a chinesinha, eu vi o Magister, o Tuareg estava aí, a Rose Garden estava com eles aí, estava junto com ele, o enumerador. Agora, ele me pegou a hora que eu subi com o Jorge, lá do Olocico. Eu atingi 33 pessoas, algumas horas lá. Aí eu subi com ele. Na hora que ele me entregou o carro, que eu fui entrar em casa, eu entrei com o transmissor. Aí o povo tudo ficou para fora, só nós dois. Ele falou assim, não, hoje vai fazer isso, isso, isso. Então, eu já vim com as ideias todas para vir para cá. Foi aí que eu peguei meu papel, para mim, meus papéis, minhas pastas aqui, isso aqui, para trazer. Porque ele atrai, né, o povo, né? Hoje de manhã foram 74 pessoas, agora aqui em cima tinha 78 pessoas. Empatou hoje, mais ou menos, o mesmo povo. Eles vieram do mesmo jeito. Agora, hoje é uma quarta-feira, não é dia que tem muita gente. Então, hoje é exceção. Outra coisa, teve gente de fora aí, esses rapazes, por exemplo, que vieram também. Pois é. E outra coisa, estão no laboratório agora, é tudo estudante de engenharia, da USP. Tem um cara que já recebeu 2 prêmios internacionais de pesquisa. Como é que é isso? Tudo rapazes simpáticos. Pode ser. Agora, tem 2 que estão tremendo. Então, eu falei para, o laboratório da imobilidade física dele. Professor Valdo, o senhor falou que ele veio aqui também para meio que planificar e distribuir tarefa da reurbanização. Mas ele também veio para avaliar também, não? Avaliar. Para dar força, né? Ele já avaliou? A impressão de que aqueles emissários, quando vieram, que fizeram esse balanço, o resultado está sendo agora, né? Não, porque eles fizeram o relatório lá para ele. Ele falou assim, não, então já está na hora, vamos lá. Agora, esse foi o resultado. Isso é a consequência. Escuta, tudo que você pensar de critério técnico que o povo usa em qualquer atividade, empreendimento, etc., por aqui, pensa que extrafisicamente é 10 vezes melhor do que isso. Que eles raciocinam com mental soma direto, é o processo do psicossoma direto, não tem soma, não tem dor de barriga, não tem nada mais, não há dor de cabeça, o ambiente é positivo, tudo equilibrado. Então pensa, tudo aqui é pequenininho, tudo aqui entende, é caricatura, é arremedo. Lá é muito diferente.
Agora, chefa, nós esperamos mais 500 verbetes seu com transmentor e tudo, tá certo? Dá um jeito. Os nossos comerciais, por favor. Obrigada. As pontuações da tertúlia de hoje foram 65 assinaturas no livro de presença, 30 perguntas presenciais e 18 perguntas respondidas online. Hoje temos 4 recados. Flora, workshop da Invexis, Eduardo, higiene consciencial, Marília, curso teáticas do CPC, Ivone, workshop longevidade. E antes Eliana vai falar sobre os amigos da enciclopédia. Boa tarde. Nós queremos convidar as pessoas que estão vindo a Foz pela primeira vez ou que estão retornando em visita, né, neste feriado, nesses eventos que temos nos próximos dias, para que conheçam aqui toda a estrutura de produção da enciclopédia. O tertuliário é uma delas que vocês estão presentes e quem está também longe do teletertuliano, o Holociclo e Holoteca. E quem mantém financeiramente todas essas estruturas importantíssimas é o programa Amigos da Enciclopédia, que você também deve conhecer e, se possível, se tornar um amigo, um patrocinador, um mecenas da Enciclopédia da Conscienciologia. É muito fácil, quem está aqui vai direto na recepção do CAEC, se informa e pode fazer a sua adesão. Ou quem está fora, aqui de Foz, pelo telefone, ligando aqui para o CAEC, também pode renovar a sua assinatura e fazer a sua nova adesão. Ao final do mês estaremos sorteando, como de praxe, livros e cursos para os amigos que estão com a sua assinatura em dia. Muito obrigada. Boa tarde a todos. A Sinvex, em parceria com a EIC, convida a todos para o workshop sobre Invex, que ocorrerá hoje, das 19 às 22 horas, no campus da OIC. Esse evento ele faz parte da 5ª Semana da Saúde Holossomática da Cognópolis, realizada pela OIC. O workshop de Invex é um evento gratuito que visa explicar os conceitos da Invex e fazer atividades práticas de max planejamento de vida. Então, quem tiver interesse, inversores, reciclantes ou pessoas que não aplicam técnica de vida nenhuma, estão convidados a participar desse evento. Ok? Das 19 às 22 horas hoje no campus da OIC. Obrigada. Boa tarde a todos. O CAEC convida para o curso Higiene Consciencial. Entre os temas abordados, temos aqui as distorções cognitivas, que são responsáveis aí pela maioria das formas de autoassédio. O padrão homeostático também de referência, a técnica da autorrefutaciologia, os extrapolacionismos e a disperticidade. No domingo, nós teremos um campo, que é o campo homeostático da asepsia intraconsciencial. O curso acontece do dia 5 a 7 de outubro, sendo que na sexta-feira, no dia 5, ele inicia às 15 horas, né? Não é um curso de imersão, o aluno ele volta para casa, né? E volta depois no sábado e no domingo. Maiores informações no CAEC, o telefone é 45 3525 2652. Obrigado. Boa tarde a todos. Estou aqui para falar sobre o curso Teática do Código Pessoal de Cosmoética, o código do CPC. É um trabalho individual, coordenado pela professora Cristina Aracaque, Everaldo Bergosini, Cristina Vicentim e Juliana dos Remédios, onde a pessoa vai fazer ou refazer o seu código pessoal de cosmoética. O curso é em 2 módulos. O primeiro módulo será do dia 16 a 18 de novembro de 2012. O segundo módulo será do dia 1º ao dia 3 de fevereiro de 2013. Maiores informações na recepção do CAEC pelo telefone 45 3525 2652 ou pelo site caec@caec.org. Boa tarde a todos. Pessoal, amanhã é o grande dia, o dia do workshop sobre longevologia na CCCI. Dia 6 de setembro, às 15 horas, no auditório CAEC. Venha nos ajudar, debater, sugerir, opinar e concretizar os nossos objetivos. Esperamos por vocês.
O verbete da manhã é para protocolo autoevolutivo, especialidade autoevoluciologia, autora professora Malu Balona. Obrigada, boa tarde a todos.